entrar num assunto que embrulha nosso estômago, que é justamente, pelo menos o meu, né, que é justamente a violência contra a mulher. A gente que veio aí do Dia das Mulheres, que foi um dia extremamente doloroso diante do nosso recorde do número de mortes de mulheres no Brasil. O Brasil que figura entre os países com o maior número de mortes de mulheres. Tem novidades do caso de uma policial militar que foi morta pelo marido. Estou falando dessa soldado da Polícia Militar, a Gisele Alves Santana, de 32 anos. E hoje tem novidades em relação ao que foi encontrado no corpo dela. Ela tinha marcas no pescoço e pelo corpo. O corpo dela que foi exumado na última sexta-feira. A policial foi encontrada com um tiro na cabeça no apartamento em que ela vivia com o marido, que é um tenente-coronel, Geraldo Leite, no dia 18 de fevereiro. E as marcas foram identificadas após a exumação do corpo da soldado, que foi realizada no dia 7. E segundo o advogado da família, né, o José Miguel da Silva, o advogado afirmou que teve acesso à informação por meio de colegas e policiais envolvidos no caso. E a informação por hora extrajudicial, foi o que disse o advogado, né? Segundo ele, os laudos da exumação ainda não constam nos autos do processo que investiga a morte de Gisele. O UOL questionou o advogado de Geraldo sobre as supostas marcas no pescoço e o corpo da vítima, mas ainda não teve retorno. Também procurada a Secretaria de Segurança Pública ainda não retornou. Eventuais retornos a gente vai acrescentar aqui. A polícia, a mãe da vítima, afirmou que o relacionamento do casal era extremamente conturbado e por isso todas essas suspeitas. E que o tenente-coronel era uma pessoa abusiva e muito violenta. Ela afirmou, inclusive, que Geraldo proibia a esposa de usar batom, salto alto e até perfume. Além, inclusive, de cobrar ela rigorosamente para realizar várias tarefas domésticas. Eu acho que são informações importantes para elucidar esse crime. A gente pediu ajuda aqui do nosso professor na área de segurança pública, ele é professor também da GV, colega, acho que do Schneider também. Professor Rafael Acadipani conosco a partir de agora, sempre doloroso a gente falar sobre isso, mas é muito importante, professor. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Schneider. Boa tarde, Josias. Professor, é claro que isso ainda não está nos autos, mas essa informação pode deixar claro que se trata de mais um feminicídio? Olha, Fabiola, esse caso é um caso que tem chamado muita atenção, né? Infelizmente, a violência contra a mulher e dentro das forças de segurança, a gente sabe que tem números que mostram que é uma questão muito grave. Muitas vezes as instituições não tomam as medidas que deveriam tomar e não atuam da forma que elas deveriam atuar para coibir que essas coisas fiquem acontecendo dentro das instituições policiais. Então, muitas das instituições que deveriam estar aí para proteger as mulheres acabam não lidando com essa questão de forma como elas deveriam, né? Então, acho que isso é um ponto que é importante. No caso em tela, a gente vê uma pessoa que é um homem que, pelo que se tem, o que se coloca dos relatos da família, em que tinha um caso de um relacionamento que era abusivo, né, pelo que está ponderado e colocado aí pela família e pelo advogado da família. Isso teria que ter chegado na corredoria da polícia, e a corredoria teria que ter acionado e agido, né, antes de que isso acontecesse. Porque, Fabiola, o que acontece é que não existe uma busca ativa das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade no estado de São Paulo. A gente espera elas serem mortas para depois a gente tentar investigar. E aí, de fato, se estas informações que estão sendo aventadas aí pelo advogado da família constarem de fato nos laudos, né, elas devem levar, provavelmente, né, a gente nunca sabe como vai acontecer, a gente não sabe quais são as totalidades de provas e de indícios que o delegado de polícia tem no caso, mas se isso confirmando-se da forma que está, a gente imagina que existem aí sinais, né, ou elementos aí para medidas serem tomadas e medidas enérgicas serem tomadas com relação a isso. No caso específico, em tela, Fabiola, eu acho que tudo que já está sendo divulgado, né, já indica que a instituição policial falhou. Né? As instituições policiais elas têm falhado em relação a proteger as mulheres, tanto policiais quanto não policiais. E a gente precisa mudar radicalmente isso. Aliás, a nossa reportagem mais lida agora tem a ver com esse caso e fala como que uma foto
feita por uma socorrista transformou o rumo dessa investigação, desse caso. Queria até abrir essa reportagem na nossa página, que é aqui, ó, uma imagem feita por um socorrista que atendeu a ocorrência da PM Gisele, mudou o rumo da investigação. A primeira hipótese estava sendo analisada era de suicídio. E agora a polícia considera a morte como suspeita, né? Por isso que eu até iniciei fazendo essa pergunta para o professor Rafael Cadipani diante desses últimos dados. Ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça e o corpo estava no apartamento onde ela vivia com o marido, que é o tenente-coronel Geraldo Leite. O socorrista chegou ao local, achou esquisita a cena do crime. De acordo com o inquérito da polícia, o sargento Rodrigo Almeida, do Corpo de Bombeiros, achou que a cena ela não era compatível com o tipo de crime baseado nos seus 15 anos de experiência e começou a tirar fotos para preservar as evidências. E com base nos registros dele, a polícia começou a analisar o crime de outra forma. Essas imagens que ele fez, elas captam detalhes da cena original do crime, antes de qualquer manipulação. Isso fez com que a polícia passasse a analisar o crime de outra forma. 5 pontos chamaram a atenção deles, de acordo com as investigações. Um deles, a arma na mão da vítima. O revólver estava bem encaixado na mão direita dela. E segundo o socorrista, é a primeira vez, baseado na sua experiência, que a vítima de um suposto suicídio ainda estava com a arma empunhada. Estado do marido. O tenente-coronel estava completamente seco, sem sinais de que tinha saído do banho. O marido alegou, ao ligar para o socorro, que estava no banho, né? Além disso, não tinha marcas de sangue, que sugere que ele nem tentou prestar socorro a ela. Outro ponto, comportamento do marido. Ele não demonstrou desespero com a perda, estava falando no telefone de forma calma, normal. Outra, cena atípica de suicídio. O socorrista afirmou que dificilmente mães com crianças pequenas tiram a própria vida em meios que costumam ser de outros, por exemplo, ingestão de remédios. E a situação do quarto da suíte, o cômodo estava desarrumado, com vários itens no chão, que sugere que pode ter havido algum tipo de embate. Bom, para quem está conosco na TV, a gente precisa fazer um intervalo, mas a gente segue analisando isso aqui no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube. Vamos lá, professor Rafael Cadipani, nesses pontos aí que eu coloquei, o que levantam de suspeita? Fabiola, sabe o que é curioso? Eu estou pensando quando você está falando aqui, depois eu respondo para você, mas eu queria trazer um ponto anterior a esse. Quer dizer, o socorrista ele chega no local dos fatos e ele desconfia que a cena do crime não é a cena do crime como ela deveria ser. Ou que ele está acostumado a ver, que é a história que a gente tem interna. E aí ele começa a tirar fotos do local, porque ele não acredita que o local vai ser preservado e porque ele, pela experiência dele, se tratando provavelmente aí lidando com pessoas que são pessoas poderosas, inclusive tem um membro importante da Justiça de São Paulo que comparece ao local dos fatos logo após a questão a se desdobrar, ele tira essas fotos para tentar preservar algum senso de justiça. Fabiola, olha o país que a gente está vivendo, olha o mundo que a gente está vivendo, mas especificamente o país, né? Você chega num local desse, você faz o trabalho que você faz cotidiano, e por que você tira uma foto? Sendo que não é a sua função tirar essa foto e você não deveria tirar essa foto. Você tira essa foto muito possivelmente porque você não confia nas instituições que vão lidar com esse caso. Porque você não confia que a investigação vai ser feita como ela deveria ser feita. Porque você não confia que um membro de uma força de segurança que está ali presente ele vai atuar como ele deveria atuar, que é função e a obrigação de preservar a cena. Fabíola, o Schiller falava antes, né? Vocês estavam comentando um pouco da dificuldade que a gente vive em relação ao Supremo Tribunal Federal no momento. Olha como essa dificuldade ela chega na ponta da linha, olha como essa dificuldade que a gente está vivendo com as instituições brasileiras, ela chega numa situação que é uma situação completamente inaceitável, onde você, que é um socorrista, não acredita, ou acredita que você tem que tirar fotos e agir de ofício, tá certo? Para preservar provas que sejam provas relevantes para elucidar um caso. Porque você acredita que esse caso pode não ser elucidado, porque podem se mexer no local, porque se trata de pessoa poderosa. Fabiola, é muito lamentável isso.
né? Agora, com relação aos pontos que foram apontados aí, né, que você levanta, né, Fabíola, é preciso que a polícia faça uma investigação profunda, séria e detalhada, que a perícia traga todas essas questões, se a cena do crime ela foi adulterada, isso pode ficar muito claro no o lado pericial pode perceber que essa cena de crime foi adulterada, ou que tem questões que não são típicas, né, por exemplo, como a arma de fogo está na mão ainda dessa vítima, né? Então é essa vítima que tá aí colocada. Então, assim, eu acho o que eu defendo é a importância da investigação criminal, a importância do favorecimento, do fortalecimento institucional das polícias de investigação, da perícia, para que elas possam fazer o seu trabalho sem nenhum tipo de interferência, Fabiola. Né? E mais uma vez a gente está dependendo da imprensa, de vazamentos que acontecem na imprensa, coisa que, diga-se de passagem, não é também o adequado. A gente precisa que a polícia trabalhe com isenção e que a gente precisa que investigações elas tomem o seu tempo e que não tenha tanto esse vazamento. No Brasil é um dos países que eu mais vejo vazamento de investigação em andamento. Isso também é inaceitável, mas a gente precisa disso para que a gente possa ter algum senso de justiça. Fabiola, olha a crise institucional que a gente vive na segurança pública hoje. É muito preocupante. Ó, é importante dizer, né, que o marido dela, o Geraldo, ele disse que inclusive foi para o hospital buscar um atendimento psicológico, que ele ficou absolutamente abalado. Ele afirmou que ele e a mulher viviam em quartos separados e que no dia dos fatos se dirigiu ao quarto dela para dizer que queria se separar dela. Né? O homem afirmou ter dito que ainda a amava, mas entendia ser melhor se separar porque o relacionamento não estava funcionando. E, de acordo com ele, após a declaração, a esposa se levantou de forma exaltada, mandou ele sair do quarto, bateu a porta e ele alega ter pegado a toalha para tomar um banho em seguida. E aí ele disse também que a companheira não fazia uso de medicamentos controlados, apenas de suplementos, e que o relacionamento deles não era aceito pelos pais da vítima, porque eles apoiavam o relacionamento anterior dela. Então, assim, ele se diz, né, inocente, e ele é um suspeito, até agora é o que a gente tem. Josias quer fazer uma pergunta ao professor Alcadipani. Vai lá, Josias, reta final. É muito impressionante, né, professor, o que nós estamos vendo no Brasil hoje, né? Esse caso da PM Gisele, supostamente aí morta pelo marido, um tenente-coronel. Ainda outro dia, um daqueles réus do estupro coletivo lá no Rio de Janeiro, um adolescente de 17 anos, se entregou à polícia, ostentando na camiseta uma frase em inglês: "Não se arrependa de nada", que é uma frase típica de grupos de ódio, de misoginia nas redes sociais, né? Há um outro caso agora no Ceará, o Ministério Público apresentou uma denúncia contra o ex-marido da Maria da Penha, porque estava desenvolvendo campanha de ódio contra ela nas redes sociais, insinuando que não houve o crime que levou à edição da Lei Maria da Penha. Há casos em Minas Gerais, lá um sujeito de 18 anos, aliás, esfaqueou uma mulher porque não quis beijá-lo. Esfaqueou na frente do filho. O que eu lhe pergunto, professor, é se esse debate sobre o que fazer ele está sendo encaminhado adequadamente. Porque quer me parecer que a repressão pura e simples não vai resolver isso, né? O que é que está errado no combate aos crimes contra mulheres no Brasil? O que é que falta acrescentar? Porque aparentemente o problema só piora, né? Josias, esse é um ponto importante. Acho que a pergunta, eu devolveria a pergunta, né, com uma pergunta retórica, é o que está dando certo e o que é certo, o que nós estamos fazendo certo. Nós estamos fazendo muito pouca coisa certa. É claro que existe uma questão de mentalidade, de lógica, de cultura, de uma cultura machista nefasta. E a gente vê que nesse momento tem muitos adolescentes que estão sendo levados por isso. As mídias sociais elas têm uma responsabilidade brutal na propagação, principalmente desses jovens aí que você estava comentando, e que elas precisam ser responsabilizadas por isso. A gente precisa mudar a educação, não tem dúvida, hein? O Schneider sabe muito mais do que eu a respeito disso, mas não dá pra gente jogar tudo na educação, a gente precisa mudar mentalidades, né? E no que diz respeito à segurança pública em si, isso precisa ser uma pauta de verdade, uma pauta prioritária. Existem medidas que, por exemplo, em Brasília, você começou a fazer uma busca ativa de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Existem algumas coisas que acabam funcionando, mas a gente vê, por exemplo, em São Paulo, está tudo muito atrasado, é muito falatório, né? Então vai lá, aí cria uma bandeirinha,
bandeirinha aí, as autoridades parecem atrás de uma bandeirinha, mas bandeirinha de não, todos por elas, mas e na prática? A gente vê muito pouca coisa acontecendo na prática, a gente vê muito pouca mudança acontecendo na prática com relação à política de enfrentamento à violência contra a mulher no estado de São Paulo. E ainda uma mentalidade muito atrasada, tem muita gente que entende disso, tem muita gente que pode contribuir, que pode construir em conjunto com as autoridades melhorias para essa situação, mas ainda a gente deixa muito a desejar. O que parece, Josias, ele é mais nesse ano eleitoral, o que importa, está importando mais o falatório do que ações concretas que vão mudar essa realidade. A gente vê a situação, né? Sendo verdade tudo isso que está colocado e todos os indícios colocam que é verdade, como essa policial estava sofrendo na mão desse outro policial, né? A mãe dela Ninguém falando. nessa instituição sabia. Né? Não, e a mãe Exato, dela a mãe falando, a mãe não vai mentir nesse momento. E eu acho que o ponto que você fala também, o nosso tempo está encerrado, mas o ponto que você fala, né? Muitas das mortes acontecem mesmo com as mulheres com medidas protetivas, ou seja, muita coisa não funcionando, né? O professor Schneider fala um ponto muito importante, né? Que tudo vai começar através do quê? Eu acho que educando os meninos antes para que eles se tornem homens, né, Rafael? Acho que E não uma questão muito né? importante, é isso. E a outra coisa que você falou, desculpa roubar o seu tempo, mas que é muito importante que o Rafael colocou, as mulheres não confiam no sistema e muitas vezes não vão fazer o boletim de ocorrência porque elas têm medo. É o medo que nos leva.